eu sou a Carlana do Shibari Entre Nós e nessa aula eu vou falar um pouco com você sobre acidentes e como você pode minimizar esses acidentes dentro do Shibari. Um dos principais acidentes que acontecem dentro do Shibari são a queda. E aí as pessoas sempre pensam, uma queda de suspensão? Não. É queda do solo. Às vezes a pessoa tá ali sentada e cai. Por que isso acontece com tanta frequência? Porque a pessoa, muitas vezes, a primeira coisa que você faz, né, quando você amarra uma pessoa, é você prender os braços dela. E com isso você acaba tirando uma das defesas do nosso corpo, que é quando a pessoa vai cair, você coloca as mãos e meio que dá um suporte para o corpo não se machucar tanto. E aí o que acontece é que às vezes a gente está numa posição, às vezes com a perna cruzada ou ajoelhado, e por não estar com a mobilidade dos braços, a gente vai se mover, perde o equilíbrio e pode cair. E aí uma queda dessa, da altura do que a gente está sentado aqui, é uma queda que machuca bastante. Então pensa só, você está sentado e você cair da altura do seu rosto aqui sentado, diretamente com o rosto no chão. Você pode ter um nariz quebrado, um hematoma, um dente quebrado. Então a gente não quer isso. Para evitar esses acidentes com queda, que são muito comuns, fique sempre perto da pessoa que você está amarrando. Nunca saia e vá para longe, principalmente se essa pessoa estiver em uma posição sentada ou uma posição que ela não esteja tão confortável. A pessoa, ela sempre, você que está amarrando, é responsável pela mobilidade da pessoa quando ela está amarrada. Então é essencial que você esteja junto ali, porque às vezes acontecem esses acidentes de queda porque a pessoa está sentada numa posição, a perna adormece e ela quer simplesmente mudar de posição para que a perna dela não fique dormente mais. Só nisso a pessoa pode cair para o lado e se machucar. Tá? Então nunca saia de perto da pessoa, mesmo que você queira ter uma sensação, às vezes, de que a pessoa não está, que ela está sozinha ou algo do tipo, tente usar uma venda, fingir que saiu do ambiente, mas fique sempre ao alcance de você poder amparar a pessoa se ela estiver sentindo algo. E se ela precisar fazer alguma mudança ali de posição, tá? Então sempre esteja perto. Se você for fazer Shibari em alguma superfície mais alta, por exemplo, cama, cadeira, nunca saia de perto da pessoa, porque as maiores quedas acontecem exatamente também desse tipo de superfície, porque a pessoa às vezes quer se mover e aí acaba se machucando. Um outro tipo de acidente muito comum e que é tão comum que as pessoas acabam não considerando como acidente são as queimaduras de corda. E isso é um tipo de acidente que ele acontece por descuido e uso de materiais inadequados. Descuido porque você tem que controlar ali o atrito que a corda faz com o corpo da pessoa. E às vezes você tá distraído e aí acaba que deixa passar isso. E a pessoa vai para acaba tendo algum tipo de acidente com isso. Por que esses acidentes eles são preocupantes? Tem acidentes com queimadura de corda que eles acabam sumindo. Aquela queimadura acaba sumindo com o tempo e coisa de semana já tá tudo certo. Porém tem queimaduras que elas ficam permanentemente. E existem pessoas que têm limites com isso. Inclusive, tipo assim, a pessoa ela entra pra sessão de Shibari, ela não quer sair com nenhum tipo de lesão. E aí ela sair com uma marca não é muito legal, pode ser uma experiência que não seja interessante para a pessoa. Então, esteja sempre atento no que você está fazendo e sempre prestando atenção em como a corda está correndo ali no corpo da pessoa, o atrito que ela está fazendo no corpo. Uma outra forma de evitar esse tipo de acidente é você usar cordas adequadas, usar cordas de fibra natural, usar as cordas que normalmente a gente recomenda para o Shibari, que são fibras naturais torcidas, porque essas cordas ela têm menos abrasividade e vai ser mais difícil de queimar a pele do que se você estivesse usando uma corda, por exemplo, de polipropileno, que é uma corda que ela é de uma fibra sintética, que assim que você corre ela pela pele, você pode se queimar amarrando e queimar a pessoa também que está sendo amarrada. Um outro tipo de acidente que acontece e que também as pessoas acabam não colocando como um acidente são as marcas de corda e as petequias. O que acontece é que as marcas de cordas normalmente
elas são comuns e não são consideradas realmente um acidente. Você tá ali com a corda no seu corpo, ela vai deixar uma marquinha. O que não pode acontecer, essa marca, ela se tornar uma espécie de hematoma, ou aquele sanguezinho coagulado, ou causar as petequias, que são aquelas bolinhas, que são vasos sanguíneos que se arrebentaram ali. Então a gente precisa evitar esse tipo de situação onde a pessoa vai levar uma marca que vai ficar muito tempo no corpo dela. E esse acidente ele pode ser evitado trabalhando bem a tensão e o posicionamento das cordas. As petequias normalmente elas acontecem porque a corda está muito apertada naquela região. E aí acontece um acúmulo, né, de pressão ali e os vasos sanguíneos acabam se arrebentando. E pode gerar essas petequias que vão ficar alguns dias. Inclusive, se você pegar sol, elas podem manchar permanentemente. Então, se você trabalhar a tensão de forma correta, isso não vai acontecer. Do mesmo jeito que o posicionamento das cordas. Muitas vezes as pessoas esquecem que a gente está trabalhando com uma corda dobrada. Então, elas vão ter uma corda dupla ali. Se essas cordas estiverem separadas, elas vão beliscar a pele. E aí esse beliscar da pele é que causa aqueles hematomazinhos finos, que parece que ainda está amarrada, porque ela acaba beliscando a pele da pessoa e marcando o formato da corda. Para evitar isso, você vai, sempre que você fizer as suas estruturas, sempre passa o seu dedo deslizando dentro das cordas, ajustando a tensão e verificando se as cordas estão bem posicionadas. Isso já vai evitar esse tipo de acidente. Um outro tipo de acidente que as pessoas acabam visualmente se preocupando muito e sendo muito visível é quando o corpo da pessoa fica arroxeado. Isso quer dizer que a circulação da pessoa ela está comprometida de alguma forma. A gente tem que ficar atento com a circulação pela questão de que quando a gente faz shibari, a gente não faz um torniquete ao redor do membro da pessoa. Porém, a gente vai limitar a passagem de sangue na pele, nessa circulação cutânea. E aí o nosso corpo ele é muito esperto, ele vai te sinalizar que algo está errado ali naquele membro, porque o sangue às vezes ele está indo e não está voltando com a rapidez que ele vai. Então, para a gente evitar que a circulação ela seja realmente presa, a gente sempre vai ter um distanciamento de trabalho entre a corda e a pele da pessoa. Geralmente esse espacinho que a gente deixa entre a corda e o corpo é de um dedinho, onde a gente consiga passar o nosso dedo dentro da corda sem tantas dificuldades. Só nisso você já evita acidentes com a circulação. Porque a gente não vai prender o corpo da pessoa de forma que ela vai ficar com o sangue travado dentro do membro. Mas a gente precisa ficar atento às colorações do corpo da pessoa. Quando está com o membro arroxeado ou avermelhado, é sinal que o sangue está fluindo para o membro e está voltando mais lentamente. E quando ele ficar pálido, quer dizer que não está indo sangue para o membro. E aí nesse segundo caso é um pouco mais preocupante do que no primeiro. E uma vez que o corpo da pessoa ficou roxo, isso acontece porque o nosso corpo faz essa sinalização. Tem pessoas que logo nos primeiros momentos já está muito roxo e tem pessoas que demoram um certo tempo. Então, preste atenção nessa coloração, fique de olho em como está a coloração do corpo da pessoa, para você saber o time de soltar a pessoa ali, não ficar deixando a circulação. O ideal é que a circulação não fique parada ali no membro. Então, movimente a pessoa, passe o dedo dentro das cordas, mexa a pessoa para que o sangue sempre esteja fluindo. Um dos maiores riscos da circulação comprometida dentro do shibari é porque quando a pessoa está com a circulação comprometida, acontecem os formigamentos. É igual essa sensação de quando a gente está sentado e de repente a gente começa a sentir o nosso pé formigando. Isso mascara uma lesão ou um dano de nervo, que eu vou falar para vocês nas próximas aulas, só especificamente sobre os nervos. Mas quando a pessoa está com o membro comprometido ali e dormente, ela pode não identificar bem. Um outro acidente que pode acontecer são com as articulações. Quando a gente está fazendo shibari, a gente não coloca corda nas articulações. Cotovelo, joelho, tornozelo, axila, virilha.
pescoço, a gente não vai colocar cordas nas articulações móveis do nosso corpo. Por quê? Porque essas articulações estão com tudo muito exposto. As nossas veias estão mais expostas, nossos nervos. A musculatura nessas regiões, ela não é uma musculatura que vai proteger bem o seu membro. Então, sempre evite colocar cordas nas articulações, porque quando a gente está praticando shibari, a gente está relaxado e não tem como a gente proteger essa região, porque a nossa musculatura ela tá ali relaxadinha. Então, tá tudo muito exposto aqui e você pode ter um acidente tanto na questão dos nervos, quanto um acidente com a musculatura, uma pressão maior de veias e artérias que pode levar realmente a travar o sangue ali naquele membro. Então não posicione cordas nessas regiões, porque é uma região muito sensível. E é isso, eu espero que essa aula possa ter esclarecido um pouquinho para vocês sobre como pensar um pouco nessa parte de segurança e como minimizar um pouco esses riscos. E eu te espero na próxima aula.